A paz do Senhor. Tem uma mensagem que Deus tem ministrado ao meu coração já faz um bom tempo. Só que é um assunto meio assim, digamos, polêmico. Então eu fugi, né? Eu fui adiando, mas tem uma mensagem que diz assim: melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus manda a gente trazer uma mensagem, a gente precisa obedecer. A gente precisa entregar esta mensagem, porque se Deus está falando conosco sobre essa mensagem, é porque estamos precisando desta mensagem. Então, nós não podemos nos covardar, nós temos que obedecer, porque é melhor a gente desagradar o homem do que desagradar a Deus. Não é errado, cristão, fazer academia, porque nós devemos cuidar do nosso corpo, mas devemos também cuidar da nossa mente, porque a nossa mente, ela precisa estar alimentada e saudável. É um conjunto. Do que adianta a gente cuidar do nosso corpo, ter um corpo saudável, se não tivermos a nossa mente saudável? Então, é um conjunto. Temos que sim cuidar do nosso corpo, mas temos que priorizar a cuidar da nossa mente, priorizar cuidar do nosso espírito. O que é errado é muitas das vezes a gente largar de ir para o culto para ir para a academia. Muitas das vezes estamos exaustos, cansados de estar no serviço e criamos ali um tempinho para estar na academia. E por que não podemos fazer isso para a casa de Deus? Para estar na presença de Deus. E para estar na academia, tem que ter uma veste apropriada para a academia. Mas tem que ter modéstia. Em 1 Coríntios, do capítulo 3, do versículo 16, diz assim: não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que ter modéstia. E a academia, a gente tem que estar com roupas confortáveis, apropriadas. Mas tem roupas apropriadas para academia com modéstia. A gente tem que estar vestida com modéstia, de uma forma decente. Não só na academia, muitas das vezes a gente nos esquece da modéstia, mas a gente tem que olhar no espelho e perguntar para Deus se Deus está agradando, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se a gente quer usar alguma coisa que vai estar mostrando o nosso corpo de uma forma indecente, pode estar agradando a nós mesmos, a nossa carne, mas a Deus não está se agradando, porque aqui na Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a gente tem que cuidar da nossa mente, porque muitas das vezes nos encontramos doentes da nossa mente. Por quê? Porque priorizamos cuidar do nosso corpo e esquecemos de cuidar da mente, de alimentar o nosso espírito. Então, a verdade é que não é questão de certo ou errado, é questão de prioridade. Temos que priorizar. Se mesmo cansados, exaustos, arrumamos tempo para ir para academia e para ir para a casa de Deus. Para a casa de Deus, a gente não arruma tempo, a gente arruma desculpas.
E é isso que entristece Jesus. Porque para as outras coisas, a gente só cria tempo da onde não tem. Mas para quando é para ele, o que a gente cria é desculpa atrás de desculpa. E ainda desculpa que vai nos justificar, que vai nos trazer justificativa de estar fazendo aquilo, mesmo sabendo que está errado. Então, que a gente venha priorizar a Deus e priorizar a cuidar da nossa mente. Nós devemos cuidar do nosso corpo, mas não podemos esquecer da mente, porque muitas das vezes nos encontramos doentes na mente, com a mente perturbada. Então, todos os dias há uma batalha da carne e o espírito. Então, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente cai, porque na nossa mente existe um labirinto. E é um labirinto profundo, que se a gente não tomar cuidado, a gente cai. E uma coisa também que eu aprendo trazendo essa mensagem é: se Deus mandou entregar, entrega na íntegra. Porque Deus está querendo que você traz ali a experiência daquela mensagem naquela hora exata que ele está te entregando. Mas muitas das vezes nos covardamos e corremos por medo do que as pessoas vão achar, se as pessoas vão gostar ou se não vão gostar. Só que a gente não tem que olhar se as pessoas vão gostar ou não. É o que Jesus está mandando. É claro que ele vai nos dar estratégia ali na palavra, mas a gente tem que entregar o que ele está mandando, exatamente o que ele está mandando, sem tirar e sem acrescentar, mas falar exatamente o que ele está pedindo. Porque é melhor você desagradar o homem do que desagradar o pai. E é melhor você obedecer do que você sacrificar. Então, que quando Deus nos mandar falar algo, que a gente não corra, mas que a gente entregue e que a gente sempre venha fazer Deus como prioridade. Que a gente venha. É difícil, não é fácil, mas que a gente venha deixar as desculpas de lado e criar tempo para Deus, porque assim como a gente cria tempo para várias outras coisas, mesmo sem não ter tempo, mesmo estando ali cansado, a gente vai e faz aquelas outras coisas. Por que para Deus tem que ser de segundo plano? Então, que a gente sempre venha ter Deus como primeiro plano, ter Ele como a nossa primeira prioridade. E muitas das vezes também a gente falar, eu só vou fazer isso se Deus falar para mim. Mas muitas das vezes Deus já está falando com a gente para a gente não fazer tal coisa, para a gente não fazer de tal forma. Mas é o quê? A gente está desligado para ouvir a voz de Deus. A gente estamos insensíveis de ouvir o que Deus quer falar. A gente tem que estar com os ouvidos espirituais ligados, sensíveis à voz de Deus, para ouvir, porque a palavra de Deus, ela confronta. Então, vai nos confrontar. E Jesus nos ama. E é por simplesmente nos amar que ele nos corrige. Porque quem não corrige, não ama. Então, a palavra de Deus, ela é amor, mas ela também é confronto, porque ela é transformadora, ela é libertadora. Então, quando você entra para ler a palavra de Deus, quando você entra no seu quarto para ler a palavra de Deus, é muito mais do que ler apenas. É você entender que você tem que entender a palavra como ela é, não como você quer que seja com o seu entendimento, mas com o entendimento do Pai. Deixar Ele ministrar aquilo que Ele quer falar com você. E estar ali com o coração quebrantado.
E mesmo saber que aquela palavra ali tá te confrontando, é você saber que é por amor. E procurar melhorar. E não a procurar mais e mais desculpas. Então, essa foi a mensagem que há tempos Deus tinha colocado no meu coração. Então, boa noite, que vocês fiquem com essa mensagem. Sempre ter Deus como prioridade. Não é fácil, é difícil, mas sempre deixar as desculpas de lado e sempre se olhar no espelho e se perguntar se está vestida adequadamente, se está bonito, bonito de Senhor. O Senhor está se agradando? Então, porque mesmo em lugares assim como academia, que precisa de uma roupa apropriada, tem como você se vestir com modéstia. Tem como você se vestir como você tem que se vestir, apropriado, mas com modéstia, não só na academia, mas em vários outros lugares. E que a gente venha cuidar da nossa mente, do nosso espírito. Porque vemos que tem muitas pessoas doentes, com a mente perturbada. Por quê? Porque foca muito em cuidar do corpo, de ter um corpo ali perfeito. E se esquece do principal, da mente, de cuidar do espírito. Então, como eu disse, é um conjunto, porque não adianta nada você cuidar do seu corpo, ter um corpo lindo, maravilhoso, um corpo saudável, mas não ter uma mente saudável, uma mente boa, uma mente ali focada nas coisas que realmente vai te edificar. Então, que venhamos priorizar a Jesus e a cuidar da nossa mente. E que nós, quando venhamos cuidar do nosso corpo, cuidar em conjunto, cuidar da nossa mente e separar o tempo para o principal, para o essencial, Jesus. E nunca nos esquecer da modéstia. Uma ótima noite.